Então vamos à palavra de hoje, queridos. Preste bastante atenção nisso que nós vamos ler e bastante atenção naquilo que você vai ouvir, pois aqui está uma verdade gloriosa da palavra de Deus que tem que ser compreendida, revelada e crida. Então vamos lá, abra sua Bíblia em João, capítulo de número 14. Vamos ler aquele famoso versículo de número 6, onde Jesus responde para Tomé a respeito do caminho. Então, João 14, versículo 6. Todos já acharam? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar. Senhor, estamos na tua presença, justificados pelo sangue da cruz, libertos do império das trevas, e nós te adoramos em saber estas verdades, ó Deus. E aqui está a resposta de Jesus a Tomé, onde ele declara que ele é o caminho. Assim, vem abrir o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver. Quero orar também por aqueles que nos assistirão pela internet. Abra o entendimento deles. Queremos ver, Senhor. Nos submetemos à ação do Teu Espírito, acreditando que Ele nos levará a uma compreensão profunda e verdadeira desta palavra gloriosa, Senhor. Assim oramos pela fé, em nome de Jesus. Amém. Tomé diz para Jesus: não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus, que é o verbo que se fez carne, Deus em forma de homem, 100% homem e 100% Deus, ele responde: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Agora, repare no final do versículo: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Você prestou atenção nisso? Você está acostumado a esse linguajar, a ler esse texto. Mas ele diz que ninguém, que não existe nenhuma outra forma, não existe nenhum outro meio, não existe nada. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós temos que entender o seguinte: não existe nenhuma outra coisa nesse nosso universo religioso que nos leva a Deus. Agorada, templo de Salomão, sal ungido, rosa ungida, profetada, o monte de apóstolo, nada disso me leva a Deus. Nem os montes, nem as campanhas, nem os votos, nem os sacrifícios, nem aquele monte de jejum. Você acredita nisso? Existem tantas coisas proclamadas no meio evangélico que dizem que se eu praticá-las me levam a Deus, mas não é verdade. Então, meu irmão, ninguém chega a Deus se não for por Jesus Cristo. E ao contrário, também é verdadeiro. Deus não vem a ninguém se não for através de Jesus Cristo. Não esqueça isso. Hoje em dia nós vemos muita ilusão sendo pregada. Muitas coisas que substituem a cruz, substituem Jesus. Tanta coisa inventada pelo homem, dizendo que se eu acreditar nisso, Deus vem até mim. Aquilo é um portador da bênção de Deus. Ou se eu for em certo lugar, lá tem um poder de Deus, que lá eu vou encontrar Deus, como se aquilo lá me ligasse a Deus. Então entenda isso, você tem que ter isso fixo no seu coração, como o fundamento da sua fé. Nada me leva a Deus se não for a pessoa de Jesus Cristo. E nada
E Deus não vem a mim através de nenhuma outra coisa, se não for a pessoa de Jesus Cristo. O que saiu disso não é verdade, é religião, é enrolação, é engano. Depois nós vamos ler isso. Mas Paulo, conversando a Timóteo, ele disse para Timóteo: Timóteo, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não existe nenhum outro mediador que faça mediação entre o homem e Deus, entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo. Então, toda e qualquer coisa, ainda que a igreja evangélica apresente uma arca no altar, uma sarça milagrosa, qualquer coisa que a igreja evangélica apresentar, que te une a Deus, ou traz Deus a você, deixando a obra da cruz, Jesus Cristo de lado, não é verdadeiro. Está bem claro isso no seu coração? Então, olha a resposta dele para Tomé: eu sou o quê? O caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é o centro da nossa fé, é o objeto da nossa fé. Tudo que Deus tem que fazer a nosso favor é feito em Cristo e é nos dado através de Cristo. Todas as bênçãos que uma pessoa procura, ela está em Cristo e ela vem por meio de Cristo. Toda libertação que uma pessoa precisa, elas estão em Cristo. Cristo é o nosso verdadeiro libertador e vem por meio de Cristo. Tudo que o homem precisa está em Cristo e vem por meio dele. O que sair disso é enrolação, é engano, não é evangelho. Você está firmado nisso que eu estou te dizendo? Está convicto disso que eu estou te dizendo? Então, ninguém vem ao Pai se não for por Jesus. Pode estar lá um grande templo, todo mundo vestido de judeu, uma grande taça grande, bonita, colorida com azeite de Israel, que vão ungir todo mundo para prosperar, para mudar de vida. Pode ter tudo isso no altar, mas isso não é Jesus Cristo. Isso tudo é um grande cenário, um grande teatro bonito e atraente, mas ninguém veio ao Pai se não for por Jesus. E o Pai não vem a ninguém se não for por Jesus. Tudo que nós precisamos está na pessoa de Jesus Cristo. Tudo que Deus quer nos dar vem através da fé em Jesus Cristo. O que passar disso é enrolação, é engano. É engano. Por isso que você tem que conferir no seu coração. Meu coração, Cristo está santificado no meu coração? Eu só creio nele, eu tenho espaço para crer em outras coisas. Se eu tenho espaço para crer em outras coisas, eu preciso verificar se realmente estou na verdadeira fé. Porque a verdadeira fé não crê em outras coisas, ela só crê no Senhor e Salvador Jesus Cristo e em nada mais. Está bem claro isso no seu coração? Então vamos. Declarações que Jesus fez a respeito dele, que confirma isso que nós estamos falando para você. Vamos trabalhar muito aí em João. Você está no capítulo 14. Vamos para o capítulo 10. Volta um pouquinho. João 10. Esse capítulo 10, Jesus está dizendo do falso pastor. Ele está falando sobre o mercenário, aquele que não é pastor, que entra por outra porta a não ser por Jesus Cristo. E ele vai discorrendo isso. Quando ele chega no versículo de número 9, ele faz essa declaração, olha lá. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então o que Jesus está declarando? Ele é a porta. Não existe nenhuma outra porta. Eu posso
criar aqui um cenário, construir uma porta de madeira, fazer você passar, por 10 pessoas aqui para ficar assim, quando você passa, abençoa, liberta, aquele cenário todo. Mas isso é uma porta falsa criada pela religião, não é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. A porta é uma divisão de 2 dimensões, não é? Você vem, já citei esse exemplo, você vem, está chovendo, na rua você não vai lembrar da mulherinha lá, está chovendo aí? Esquece isso, porque chegou um monte e está chovendo. Quebrei o que estava falando, não deveria falar isso. Vamos lá. Está chovendo, né? Você vem vindo aquela chuva, você passou pela porta, entrou na tua casa, você entra numa outra dimensão. Ali dentro da tua casa não está chovendo, você está debaixo de um telhado, aquilo ficou para trás. Cristo é a porta. Quando eu entro por Ele, eu creio nele, o recebi como único e suficiente Salvador, eu entro, passo pela porta, eu entro numa outra dimensão. Eu entro no sobrenatural de Deus, eu entro na salvação. Eu vou descobrir coisas extraordinárias a respeito de Jesus Cristo. A porta que é Cristo me leva a uma outra dimensão de vida, a uma outra dimensão de fé, a uma outra visão de Deus que eu não tinha antes. Então Ele é a porta. Quem não entrou pela porta, quem não entrou por isso que eu estou te dizendo, às vezes a pessoa entrou dentro da igreja, ela caiu num lugar que está cheio de revelação e cheio de promessa no ar, que é assim que fala. Ela entrou num lugar que faz um monte de rituais, mas só entrou na igreja, não entrou pela porta ainda. Vocês estão entendendo isso ou não? Às vezes ela só entrou na igreja, se tornou religiosa, evangélica, mas nunca entrou na porta, não sabe que existe uma outra dimensão de vida, uma dimensão de liberdade, de grandeza, de salvação, só na pessoa de Jesus Cristo. Então quando eu entro por Ele, que é a única porta, que já foi aberta, nós não precisamos fazer campanha para Deus abrir porta. Porque a porta verdadeira, que tem tudo que precisamos, é Jesus Cristo. E esta já foi aberta para cada um de nós. Já foi aberta. Então quando eu entro pela porta, que é Jesus, a verdadeira porta no aprisco das ovelhas, eu entro numa outra dimensão de vida. Porque ele fala no versículo seguinte: o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Tem gente que já fala assim: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Onde esse capítulo 10 está falando do diabo? Ele está falando do ladrão. Aquele que não é pastor, que é mercenário, que entra por outra parte. Continua a leitura, olha lá. O ladrão, versículo 10, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ver vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebate e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário. Não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Então quem é o mercenário? É o falso pastor. Quem é o ladrão que mata, destrói e rouba? É o falso pastor, é o mercenário. Vocês estão entendendo ou não? Esse não tem cuidado das ovelhas. O que é ter cuidado das ovelhas? É ensinar a palavra de Deus, a verdade para elas. Não é ter a igreja como se você fosse dono da vida de todo mundo, e você quer o leite das ovelhas e a lã, e pede, explora todo mundo, cria campanhas para pedir dinheiro, para fazer isso, para fazer aquilo. Não, isso aí é mercenário. Esse é o mercenário. O pastor tem que ensinar a palavra da verdade, ensinar o evangelho. Como é que o pastor vai cuidar das ovelhas? Não adianta ir na casa delas todos os dias. O que ele tem que fazer? Ensinar a verdade, o evangelho, trabalhar. Por isso que 2 coisas importantíssimas na igreja tem que ser o culto de adoração a Deus e outra, ensino da palavra de Deus. Ensino constante da palavra de Deus. Por quê? Porque a ovelha vai crescer, se sentir segura, vai deixar de ser explorada quando ela conhece a verdade. Quando ela entende o que é o evangelho.
quando o coração dela está fundamentado na verdade. Igreja não pode ser uma massa de manobra onde a liderança faz o que quer da vida deles, toma o que quer deles, leva eles a fazer coisas segundo a segunda intenção do coração da liderança. Não. O bom pastor protege o rebanho. Como? Mostrando a verdade, ensinando a verdade, construindo dentro delas a verdadeira fé na pessoa de Jesus Cristo, protegendo elas com a verdade. A nossa proteção, sabe o que é? É o conhecimento da palavra de Deus. É o conhecimento. A tua liberdade é medida pelo aquilo que você conhece. Se teu conhecimento é assim, é isso que você é. É isso que é a tua fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se não tem ensino da palavra, teu conhecimento é assim da palavra, como você vai ter uma grande fé sem palavra, se a fé vem pela palavra de Deus? Fica só atrás de campanha e voto, a vida inteira não sabe nada do Novo Testamento. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é o pastor, que não pertence às ovelhas, ver vir o lobo, o que ele faz? Ele abandona as ovelhas. Então o lobo as dispersa e arrebata, mas o mercenário foge porque é mercenário. Olha, queridos, Deus cria uma coisa no coração de quem é pastor, que ele está ligado no espírito com as ovelhas. Você entende isso? Sim ou não? Quem é pai sabe disso. Você vê lá, você tem uma filha pequena ali de 6, 7 anos. Olha como ela é inocente. Sim ou não? Quando você olha para ela, olha quanta coisa precisa ser formado no caráter dela, quanto que você tem que protegê-la. Você vai explorar ela em alguma coisa? Vai se valer da infantilidade dela para ter vantagem em alguma coisa? Não tem uma coisa dentro de você de amor, de cuidado e de proteção pela criança? Sim ou não tem? Assim é dentro do coração do pastor. É como se fosse um monte de filho que você tem que proteger. Imagine um pai abusando de uma criança, não é uma coisa horrível? É a mesma coisa que um pastor abusar, explorar o rebanho, enganar. É coisa horrível. Entende o que eu estou dizendo ou não? Por isso que ele tem que falar a verdade. Doa o que doer, custe o que custar. Nem que ele fique sozinho, fale a verdade. Isso vai ser segurança e vai construir no coração de cada um a verdadeira fé. E Jesus Cristo disse: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Mas ele afirmou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, entrará, sairá e assarás pastagens. Então não existe outra porta. Não existe um ponto de contato. Ele é a porta, ele é a única porta que Deus abriu. E atrás desta porta nós vamos entrar e encontrar descanso, encontrar pastagem. Por isso, olha para dentro de você, você crê só em Jesus Cristo mesmo? Está fundamentado nele de verdade? Ou ainda tem espacinho para um monte de coisinha estranha ali que não é a palavra de Deus? Vamos a outra. Nós já lemos aqui, ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas, né? Agora vamos lá para João capítulo 8, volta aí mais um pouquinho. Depois que ele... Vamos ler desde do versículo 1 do capítulo 8. Mas a tônica é o versículo 12, tá? Só para a gente entender aqui. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Na lei, está lá em Levíticos, no capítulo 20, versículo 10, Deuteronômio 22 e 24. Isto diziam eles, tentando para ter o que o acusar. Mas Jesus, inclinando, escrevia na terra com o dedo.
Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher onde estava. Erguendo-se Jesus, não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Olha Jesus, olha que Deus como perdoa. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e mude de vida, e não peques mais. Mas a tônica é isso. Versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá o quê? A luz da vida. Esta mulher que foi perdoada encontrou a luz. Eles queriam pegar Jesus em alguma coisa. Então, na lei está dizendo: os dois que fossem pegos em flagrante adultério tinham que ser trazidos e apedrejados. Mas eles deixaram o homem de lado e trouxeram só a mulher. Expuseram ela na presença de Jesus. Jesus falou para eles: aquele que estiver sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Durante alguns anos na minha vida eu julgava as pessoas. Quando era mais novo, ainda não tinha filhos, eu chegava sempre antes do começo da reunião. E quando vinha aqueles lá mais atrasados, eles tinham filho, eu pensava assim no meu coração: essa turma só chega atrasado. Acho que eu sou melhor que eles. E julgava. Você já julgou alguém? E durante anos eu fiz tudo isso. Mas quando eu tive filhos, eu vi a dificuldade de sair de casa, arrumar criança. E você vai sair, a criança faz xixi na hora, faz cocô na hora. Tem que trocar a fralda, né? Sim ou não? Aí você passa a perceber certas coisas que você julgava porque não tinha experiência, não conhecia. Nós somos assim, nós julgamos facilmente as coisas, nós condenamos as pessoas, nós avaliamos as pessoas, às vezes sem o critério verdadeiro. Então, só um conselho: não julgue ninguém, não condene ninguém, não acha, se fosse eu faria isso, isso e aquilo, porque às vezes a gente faz isso sem saber, nós não temos a experiência. É fácil para nós que não estamos envolvidos em certas coisas, avaliar e condenar as pessoas porque elas falharam. Então, não julgue ninguém que falha, não condene ninguém, não critique ninguém, mantenha-se, quanto mais você se esforçar para manter o teu coração íntegro e não fazer nada contra ninguém, não julgar ninguém, é a melhor coisa que você faz. Não avalie ninguém, não fique avaliando aquele lá. De vez em quando a gente faz isso e erra. Você entende isso ou não? Desviei um pouquinho aqui. Mas ninguém condenou aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que na lei mandava apedrejar. Gozado. O pessoal que prega o Velho Testamento devia pregar essas coisas, não devia? Não está lá no Velho Testamento. Eles só pregam as bênçãos. Mas quando vem, pena de morte no Velho Testamento, mandava apedrejar. Por que eles não fazem a campanha do apedrejamento? Ué, não é verdade? Não está lá. Eles vão lá no Velho Testamento e só pegam as bênçãos dos judeus, que nem não tem nada a ver com a igreja. Mas as partes do Velho Testamento que condenam e mandam apedrejar, só aquilo foi abolido, as bênçãos não. Não é verdade? Tinha que fazer a campanha do apedrejamento. Aquele que tivesse sem pecado, atirasse a primeira pedra. E por lá, vocês entendem ou não? Essa mulher encontrou a luz. Aquele que, ele é a luz do mundo. Você entende? Eu vou ler. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá o quê? Terá a luz da vida. João capítulo 11. Trabalhando em João 11. 25 e 26, esse capítulo é a ressurreição de Lázaro. Mas esses dois versículos ele faz uma tremenda afirmação a respeito de si mesmo. Ele diz, versículo 25 e 26: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra aqui, ó, viverá. E o que vive e crê em mim nunca morrerá eternamente. Você acredita nisso? E depois desses dizeres, o que ele vai fazer? Ele vai ressuscitar Lázaro. Então vamos lá para o versículo 40. Versículo 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Estava de frente o túmulo de Lázaro. Disse-lhe Maria, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creio que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Primeiro ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Depois ele vai, ele está diante de Lázaro num túmulo que morreu há 4 dias, está cheirando mal. Está cheirando mal. A alma e o espírito dele já tinham saído do corpo, ele já tinha entrado na eternidade, só tinha o corpo se decompondo aí. Ele já estava na outra dimensão, Lázaro, e cria em Jesus Cristo, estava salvo. A alma dele não estava dormindo, aguardando a ressurreição. Vocês acreditam nisso? Mas aí Jesus grita: Lázaro, vem para fora. A palavra dele vai lá onde estava Lázaro, lá na eternidade, na outra dimensão. Lázaro ouviu aquilo lá. Entende essa linguagem? E Lázaro atravessou tudo e entrou naquele corpo, e o corpo instantaneamente, o sangue começou a circular, o coração começou a bater, o que estava podre instantaneamente se recompôs. Lázaro não teve nenhum problema na mente dele, no cérebro dele, não precisou fazer fisioterapia, não precisou nada, e saiu ainda amarrado, não tinha nem como andar. Como Lázaro saiu? Eu acredito que ele veio flutuando assim, ó, todo envolto em faixas, amarrado. Saiu vivinho. Vocês estão entendendo? Saiu vivinho. Jesus mandou desatar ele e deixar ele ir. Aonde foi a voz de Jesus? Ele falou aqui nessa dimensão: Lázaro, vem para fora. A ordem dele foi lá onde Lázaro estava. E Lázaro voltou e entrou no corpo, e aquele corpo se tornou saudável instantaneamente. Eu sou a ressurreição e a vida. Quero ver esses apóstolos atuais fazer isso. Quero ver essa gente fazer isso. Vocês estão entendendo? Eles bolam lá uns milagres falsificados, todos emendados com um monte de coisa. O milagre que o indivíduo leva uma água, volta 6 meses depois para dizer que bebeu água e foi curado. Não é? A pessoa sai da cadeira de rodas, sai tudo assim, ó. Glória a Deus, está curada. Aí volta, senta do mesmo jeito. Você não filma ela indo embora andando boazinha. Ela morre ali no púlpito. Quero ver essa gente fazer isso. Quero ver a campanha da ressurreição, trazer um morto de 4 dias lá, bichado, e falar: levanta. Eu quero ver, meus irmãos. Jesus fazia isso. Você crê nele? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Ele é a ressurreição e a vida. Ele ressuscitou Lázaro. Agora vamos ver o que os apóstolos falavam a respeito dele. Atos capítulo 4. Depois de João vem Atos. Atos 4. Pedro e João haviam sido presos nesse capítulo. Estão diante do Sinédrio. O Sinédrio manda eles não falarem mais em nome de Jesus, né?
Então Pedro, cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo aqui, ó. Leia Atos 4:8, olha lá. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, não está dizendo que Pedro falou em línguas, rodou, sapateou, gritou, voou, né? Ficou pulando, tremendo. Mas olha o que ele fez, cheio do Espírito Santo, falou às autoridades do povo e os anciãos: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e de modo porque foi curado, tomai conhecimento vós todos, o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dos mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Ele havia curado aquele que se assentava na porta do templo Formosa. Este Jesus é pedra rejeitado por vós construtores, o qual se tornou pedra angular. Agora olha, presta atenção, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pedro, cheio de Espírito Santo, falou o quê? Falou de Jesus, da morte, da ressurreição, testemunhou que não era o poder dele, a fama dele que curou aquela pessoa, mas era o nome de Jesus que havia curado, deu toda a glória para Jesus. Então uma pessoa, para mim, cheia do Espírito Santo, não é que fica rodando, batendo cabeça, gritando, imitando galinha, né? Para mim isso não é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é quem prega a verdade, fala a verdade, prega Jesus, mostra Jesus, anuncia Jesus. Isso para mim é ser cheio do Espírito Santo. Agora a pessoa fica lá, fica assim, ó, cheio, no poder. Poder de quê? Da carne, porque o Espírito Santo, eu nunca vi na Bíblia ninguém fazer isso. Poder da emoção e da carne, nada mais. Depois, em vez de pregar a palavra, eu estou vendo, eis que, né? Te digo, né? Fica nisso. E a palavra que é bom não vem nada, quando vem tudo atrapalhado e distorcido. Quem quiser ficar bravo comigo, que fica. Versículo 12: e não há salvação em nenhum outro. Pensa nisso. Olha o retrato do evangelho aqui no Brasil que você está vendo, e ouça isso: não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro. Não há salvação. O que as pessoas estão crendo? Não há salvação em nenhum outro. Aí Pedro diz, cheio do Espírito Santo, olha o que ele falou: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então o que é ser salvo? Você sabe bem, pode me ensinar. É alguém que foi liberto da condenação eterna, alguém que foi liberto do poder do diabo, liberto do império das trevas, é alguém que foi liberto da escravidão do pecado, é alguém que foi perdoado. Por fim, ele vai herdar a vida eterna. A salvação começa aqui nessa vida. Se eu tinha prisões, elas caíram. Se eu estava debaixo de condenação, ele me absolveu. Se o diabo tinha domínio sobre a minha vida, acabou, porque eu sou salvo. Já sou salvo agora. Por fim, vou herdar a vida eterna. Agora, como isso acontece com uma pessoa? Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens debaixo dos céus. Não há. Então você vê tanta ilusão hoje. A pessoa pega isso, bebe água, leva rosa, é sal grosso, é água do Rio Jordão, é terra de Israel, é cruzinho ungido, é tijolinho da vitória, é cimento da casa própria, é lencinho com suor. Isso aí não salva ninguém, meus irmãos. Isso está escravizando as pessoas, está deixando o povo que é povo de Deus cego, sendo destruído. Então, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Liberto do império das trevas, sou salvo. Liberto da condenação eterna, sou salvo. As cadeias onde estão foram todas destruídas por Jesus, sou salvo. As prisões que me aprisionavam acabaram, sou salvo. E por fim, vou herdar a vida eterna, vou entrar na vida eterna. Então é só Jesus. É só Jesus. Você pensa que outro homem vai te libertar? Às vezes aquele que está prometendo libertação, ele está mais preso do que aquele a quem ele quer libertar.
Você pensa que outro homem vai te libertar? Só Jesus é que liberta de verdade. É só Ele, meu irmão. Só Ele e nada mais. Fala assim, amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, que nós já falamos hoje. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas e orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Por isso, ore pelo Brasil. Eu orei pelo Brasil e oro há muitos anos. Mas, sinceramente, depois de tudo isso que tem acontecido nesses últimos dias, quando a gente vem orar aqui, eu não estou mais orando pelas autoridades. Cansei delas. Estou orando pelo Brasil, pelo povo. Mas pelas autoridades, não. Por quê? Porque são todos corruptos. Sim ou não? Roubaram o Brasil inteiro. Não oro mais por essa gente. Também não vou falar assim, pesa a mão, Jeová. Também não. Deus é que sabe o que vai fazer. Não oro mais por eles. Depois Paulo diz, o qual deseja, versículo 3, isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora ele fala a respeito de Jesus, Paulo, cheio do Espírito Santo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador, apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então olha que Paulo fala, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. O que é o mediador? Aquele que pega na mão de Deus, só para você entender, e pega na mão dos homens e faz a mediação entre Deus e os homens. Não tem um santo que é mediador. Não tem uma santa que é mediador. Não tem nada sagrado, nem templo, nem reza, nem marcha para Jesus, nem pagar promessa. Nada disso é mediador. Nada dessas coisas faz mediação. Você entende ou não? O único mediador que nos liga a Deus e Deus a nós é Jesus Cristo. O único mediador entre Deus e os homens. Então eu vejo um monte de gente querendo se achegar a Deus, deixando o mediador de lado. Vocês estão entendendo? Eles estão por outros caminhos. Dentro da igreja que se diz evangélica, estão procurando outros mediadores, né? Estão procurando uma tal de cobertura espiritual de um apóstolo. Ele vai falar igreja apostólica. Como pode um apóstolo, nesses dias atuais, um homem pecador, né, ser cobertura espiritual de uma igreja? Qual homem no dia de hoje que se declara apóstolo e fala que é cobertura espiritual da igreja? Não existe isso. Isso para quem não conhece a palavra, maravilhoso, estou debaixo de cobertura, né? Eu não posso te cobrir em nada, porque eu também preciso de cobertura. Qual é a nossa cobertura? Jesus Cristo. Ele é a nossa cobertura. Ele é o começo da armadura. Estamos cingidos com a verdade que é Jesus Cristo. Cristo é o nosso cabeça, é o cabeça da igreja. Ele é a verdadeira cobertura espiritual. Nenhum homem pode assumir esse lugar. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Agora vamos para Colossenses, vamos lá, onde nós já estudamos isso muito, né? Colossenses capítulo 2. Vou repetir muitas coisas. Vamos ler desde o versículo 1 do capítulo 2 de Colossenses.
Gostaria, pois, que soubesses, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Para aí. Então Paulo está dizendo que ele está numa grande luta. Quando se fala luta, alguém vai falar assim, é luta contra o diabo, é luta contra isso, luta contra aquilo. Não. A luta de Paulo aqui é contra a falta de conhecimento, contra a falta de entendimento da verdade. A luta de Paulo aqui é contra a ignorância que as pessoas tinham a respeito de Jesus Cristo. Essa era a luta que ele estava travando. Por quê? O que aconteceu com os colossenses? Paulo foi lá, pregou Cristo, fundamentou Cristo na igreja. Depois vieram o pessoal da lei, vieram os místicos, né? E infiltraram na igreja um monte de misticismo, voltar um pouco para a lei. Apareceram aqueles lá, não pode isso, não pode aquilo, implantando um monte de doutrinas de homens. Apareceu aqueles lá que tinham visões, apareceram aqueles que prestavam culto a anjos, encheram a igreja dos colossenses de falsas doutrinas. O que aconteceu com eles? Eles perderam o ponto central, que é a fé de Cristo, de vista, e se infiltraram. Uns começaram a querer voltar para a lei, outros começaram a ser dominados pelas pessoas que têm visões falsas de uma mente carnal. E eles começaram a ser dominados por isso. Então Paulo escreve a carta dizendo que eles estão cometendo um grande erro. Tem que voltar à sobriedade, voltar à verdadeira fé em Jesus Cristo e deixar tudo isso de lado. Então, porque Paulo está numa grande luta? Luta para quê? Olha lá que ele fala. Versículo 2. Para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor. E eles tenham toda a riqueza. Riqueza do quê? Da forte convicção. Convicção que vem de onde? Do entendimento. Então a luta que Paulo estava travando é para que eles tivessem a riqueza da convicção que vem da compreensão, que vem do entendimento. Quanto mais eu entendo a palavra de Deus, mais convicção nasce dentro do meu coração sobre Jesus. Então a luta de Paulo era para que eles tivessem convicção da verdade, para que eles tivessem conhecimento, uma plena visão de Deus. Porque eles se desviaram do ponto central da fé? Por falta de conhecimento, falta de visão de Jesus Cristo, falta de compreensão da verdade. Para que o coração deles seja vinculado e confortado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Olha lá, o mistério de Deus, Cristo. Então Paulo está orando para que eles tivessem verdadeiro entendimento, compreensão do mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? Jesus Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Você quer conhecer algum mistério? Cristo é o mistério de Deus. Uma coisa que, como é que pode Deus se esvaziar, assumir um corpo humano, nascer de uma virgem? Como é que a nossa cabeça vai entender isso? Como é que um ser sobrenatural glorioso pode entrar dentro de um ventre de uma mulher e ser gerado ali? E nascer com um corpo humano, e ter um sangue de Deus, não de homem? Como pode ser isso? Como pode um Deus se transformar num homem semelhante à sua criatura? A cabeça não entende isso. Como pode uma virgem dar à luz um filho? Naquele tempo, é o mistério de Deus. Cristo é o mistério de Deus. Depois ele continua dizendo, olha lá, em quem, no versículo 3, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, em Cristo estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me
e verificando a vossa boa ordem e firmeza na fé em Cristo. Agora Paulo vai começar a dissertar sobre Cristo. Olha lá. Ora, como recebestes Cristo, Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados, edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. O que Paulo está dizendo? Que eu tenho que andar agarradinho em Cristo, edificado nele, confirmado na fé nele. É como uma criança que se sente segura, agarra a sua mãe no pescoço, sente toda a segurança e não quer largá-la de jeito nenhum. Então Paulo está dizendo, da forma que eu recebi Cristo, eu tenho que andar nele radicado, entrelaçado, confirmado, agarrado, não perder o ponto, não deixar-se perder isso em mim. Você entende o que eu estou dizendo? Que tristeza ver a pessoa. Eu já contei isso, eu vou contar de novo. Eu fui numa farmácia ali na Avenida Guapira. Aí passou uma irmã que saiu da igreja que é ali perto com uma rosa, coitadinha. A rosa, sabe a rosa que já está morrendo, murcha assim, o botãozinho assim? Aí eu parei o carro assim, olhei para ela assim, falei, mas meu Deus, o que eu preciso falar para ela? E ela estava ali, acreditando naquilo ali. Aquela coisa que provavelmente ela deu uma oferta, falaram para ela que ela estava levando Jesus para casa, que aquele libertar a família. É uma mulher que poderia ter problemas. E ela está acreditando naquilo, aquilo vale muito para ela. Eu pensei, ela não está tendo uma visão da grandeza de Jesus Cristo. Ela não está crendo. Olha a falta de entendimento. Olha o que levaram ela a acreditar. O que levaram ela a acreditar. Ela está agarradinha com aquilo. Mas não está agarradinha com Cristo. Não está agarradinha com Cristo. Vou ler de novo, 6 e 7. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Aí Paulo começa a alertar o cuidado que nós temos que ter. Cuidado, que ninguém vos venha fazer presa sua, outra tradução, vos enredar. Com o quê? Com a sua filosofia, com as vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O que é ser enredado? Já te falei isso. O fazer presa, se tornar presa na mão de pessoas. O peixe vem nadando, está lá a rede no rio, no mar, ele vem, enfia a cabeça ali, a rede pega ele aqui pelas guelras, ele não vai para frente, não vai para trás, ele está preso. Por que Paulo fala isso? Filosofias, vãs sutilezas, tradição dos homens, rudimentos do mundo, tudo da religião. O que é uma vã sutileza? Eu tenho que falar essas coisas. Você está cansado disso, mas quem vai nos assistir pela internet não está. A vã sutileza é isso, um pastor precisa arrumar um dinheiro. Então ele fala assim, mas eu preciso de uma oferta dobrada. Aí ele olha para o povo, mas esse povo não vai ter motivação. Preciso fazer alguma coisa para mexer com eles. Aí ele elabora um negócio assim, ele... O que eu vou falar agora? Já falei tanto. Fala a mesma coisa. Fala da água. Aí ele elabora assim. Bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou comprar um montão de frasquinho assim, vou pôr água e vou dizer que é água do Rio Jordão. E tem um grande poder e uma grande revelação. Então eu vou falar assim empolgado para a pessoa, empolgado. Vou falar até que Deus me revelou isso. Então ele vem e propõe essa campanha, mostra aquele frasquinho. Mas a segunda intenção, ele quer uma oferta maior, ele quer conseguir, mas ele não vai falar isso. Ele sabe que se ele chegar que nem o pastor Valdir faz, ó, meus irmãos, seja generoso. As pessoas não vão dar o que ele quer. Então é uma sutileza, ele trabalha na cabeça da pessoa, ele mostra uma fé falsa, ele promete que Deus vai fazer alguma coisa, ele promete um propósito, se a pessoa tiver aquele propósito no coração, e ele é capaz de falar assim, ó, então tenha fé, você não precisa pagar aluguel esse mês, tenha fé.
dá o seu carro, sua casa, vai levar essa água, isso vai mudar tudo. Vocês estão vendo que é uma sutileza? Ele usa o nome de Deus. O propósito do coração dele é ter dinheiro a mais. Ele usa um pouquinho de água, ilude a cabeça das pessoas, prometendo milagre, bênção, vitória, trabalho. O marido vai voltar, a moça vai casar. Promete tudo que as pessoas querem. Se cumprir essa campanha, já pega o envelope. É sutileza. Vocês estão vendo que é uma sutileza? É o que mais você vê no meio da igreja brasileira de hoje. Então Paulo fala, cuidado, não vai cair na rede. Não seja como um peixe que fica preso lá e vai morrer ali, vai ser pego ali, acabou, vai para a panela. Então ele diz, cuidado que ninguém vos venha enredar com a sua filosofia, as vãs sutilezas, as tradições dos homens, os rudimentos do mundo, as coisas religiosas do mundo, todos os rudimentos do mundo. Cuidado, não caia nisso. Agora olha o que ele fala a respeito de Jesus no versículo 9. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele está dizendo, olha, Cristo é o Deus pleno, completo, perfeito. Por quê? Por que motivo eu vou deixar de crer nele para acreditar numa rosinha? Por que motivo eu vou deixar de crer no Deus que se encarnou verdadeiramente para acreditar numa terrinha de Israel? Se eu tenho Deus pleno para acreditar, confiar, me envolver, viver pela fé nele, eu vou deixar isso de lado, ficar enredado em coisas inanimadas, mortas, coisas religiosas, promessas de gente vazia, cheia de sutileza. Vou ficar enredado nisso, preso nessas coisas. E eu já percebi uma coisa, se a pessoa ficou 5, 10, 15 anos num lugar assim, se um dia ela vem visitar uma igreja que prega o que a gente prega, ela vai ter uma enorme dificuldade de entender a nossa linguagem. Ela ficou tão viciada na água orada, nas campanhas da libertação, do azeite, do suco de uva, do monte, da fogueira santa, do templo. Ela ficou tão viciada, dominada por anos a cabeça dela nisso, quando a verdade chega. A princípio ela vai ter uma enorme rejeição da verdade. Ela não consegue crer. O coração dela está repleto de sementes mentirosas que não é a palavra de Deus. De vez em quando a gente recebe alguém aqui, quando ouve isso, não é bem assim, eu não gosto, não vai chamar no fim do culto para vir pôr a mão na cabeça, eu quero que pôr a mão na minha cabeça. Eu quero que põe, fala assim, sai. Eu estou precisando de um descarrego evangélico, de um passe evangélico. Eles querem isso, porque ficaram viciados nisso, não aprenderam a confiar em Jesus Cristo. Nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Cristo é o Deus perfeito, completo, pleno, que veio pisar aqui no nosso planeta, que é o planeta feito por Ele. Ele é suficiente para me abençoar, para me guardar, para me salvar. O centro da fé bíblica é a pessoa de Jesus Cristo. Nele nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Dele vem tudo que precisamos. E nada de outra forma. Quando eu me achego a Deus, eu só sou aceito se me achego através de Jesus. E quando Deus se achega a mim, Ele não vem por outra porta, Ele também vem através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho, não tem outra porta, não tem outra coisa. Não tem outra coisa. Meu irmão, não existe outra coisa a não ser Jesus Cristo. Acredita nisso? Pastor, então, e quando eu estou em aflição, quando eu estou em luta, quando uma doença pegou meu corpo, o que eu tenho que fazer? Ter fé em Jesus Cristo. Se agarrar nele e falar, Pai, eu estou nessa aflição, estou numa luta, eu peguei uma enfermidade, mas eu estou na fé em Jesus Cristo, o verbo verdadeiro. Eu estou na fé, eu creio nele, Senhor.
Vocês estão entendendo? Não vou me desviar nem para a esquerda, nem para a direita. Não vou cair na tentação da proposta da televisão que vai ter uma oração forte, porque a oração forte é a minha, que ando na presença dele. Está bem claro isso? É andar pela fé. Aí o que acontece? Você não sente coisas boas, você sente coisas ruins. Aí quando você está em aflição, em luta, o teu mundo emocional, ele não prova que Deus existe, ele é enganoso, mentiroso. Mas eu tenho conhecimento de Deus. O que é fé? Convicção, não é convicção das minhas emoções, é convicção de coisas que eu não vejo. Fé é convicção do que eu não vejo, do que eu não sinto, mas eu creio, porque está escrito. O que fazer na hora da crise? Andai nele radicados, edificados, confirmados na fé, agarrado nele. Você entende isso ou não? Não vou correr atrás de um, correr atrás de outro, correr por aí. Não vou na igreja que fala que tem poder, porque lá tem cura, porque lá tem lá tem um vaso que revela, porque lá... Não. O meu vaso é Jesus Cristo. A minha revelação é Jesus Cristo. A minha vitória é Jesus Cristo. A minha segurança é Jesus Cristo. Jesus Cristo é tudo na minha vida e não tem nenhuma outra coisa. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Agora vamos terminar onde começamos. João 14. Se eu creio nele, eu me torno forte. No Efésios capítulo 6, o começo daquele ensino sobre a nossa luta não é contra a carne e sangue. O que Paulo fala? Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Antes de qualquer coisa, ele fala assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então nossa fé está na força do poder do Senhor. Estou fortalecido nele. Entende isso? Quero ler, antes de ler aí, vamos para Gálatas, só mais um versículo para você entender. Gálatas, vamos lá, Gálatas, capítulo número 3. Quero ler só o versículo 27, Gálatas 3, 27. Presta atenção nisso, não perca o ponto. O que Paulo fala em Gálatas 3, 27? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Então eu fui batizado em Cristo, o Espírito Santo me pôs no corpo de Cristo, pôs você no corpo de Cristo, nós fomos batizados em Cristo, então nós fomos revestidos de Cristo. Existe um revestimento em nós, esse revestimento é Cristo, nós somos revestidos dele. Acredita ou não? Revestidos dele. Eu tenho um revestimento, você tem um revestimento. Nosso revestimento é Cristo. Essa que é a verdade. Agora volta lá para João 14. Versículo 6, vamos terminar lendo ele. Não, 5 também. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus deve ter olhado para Tomé, aquele Deus ali na presença de Tomé em forma de homem, e disse assim para Tomé, com toda segurança, acho que com calma, né, com aquela realeza, né? Não ficou se estrebuchando, ficou se entortando, né? Também não gritou ralamantúrias, E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O que ele disse, Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não existe outro meio, não existe outra pessoa, não existe outro caminho. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Fala assim, amém.